Boa noite, irmãos. Vamos abrir o Evangelho de João, capítulo 9. Evangelho de João, capítulo 9, a partir do versículo 1. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra, e tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: Não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: Sou eu. Perguntaram-lhe, pois: Como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e que lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegara a ver. Ao que lhes respondeu: Aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam: Este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: Como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo perguntaram ao cego: Que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais, e os interrogaram: É este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: Sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora. Ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntai a ele: idade tem? Falará de si mesmo. Isso disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus, pois esses já haviam assentado que, se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais: Ele tem idade, interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: Dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou: Se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois: Que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhes respondeu: Já vos disse, e não atendestes. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então o injuriaram e lhe disseram: Discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem: Nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: Tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós? E o expulsaram.
Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: Crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: Quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: Já o tens visto, é o que fala contigo. Então afirmou ele: Creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: Eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: Acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: Se fosseis cegos, não teríeis pecado algum. Mas por que dizeis: Nós vemos? Aí subsiste o vosso pecado. Vamos orar juntos ao Senhor. Senhor, nós te louvamos e te adoramos porque o Senhor é a bendita luz do mundo. Obrigado porque o Senhor um dia abriu os nossos olhos, Senhor, antes de entendimento obscurecido, com os olhos espirituais fechados e incapazes de ver a Tua glória. O Senhor nos viu. Obrigado porque o Senhor abriu os nossos olhos para contemplarmos a Tua glória. E é isso que nos interessa, Senhor. Tudo mais é refúgio pela sublimidade do conhecimento de Ti mesmo, Senhor. Que amável, que precioso o Senhor é aos nossos olhos. O Senhor é o mais formoso dos filhos dos homens. Glórias sejam dadas ao Teu nome, Senhor. Obrigado por essa noite, obrigado por mais uma oportunidade de ouvir a Tua voz, de ver a Tua face, de nos reunirmos com esta parte do Teu corpo e termos comunhão em torno de Ti mesmo através do Teu bendito Espírito Santo. Te pedimos que o Senhor unja lábios e ouvidos para que realmente a Tua palavra seja pregada e recebida da maneira adequada, Senhor. Cuida dos nossos corações, das nossas mentes, dos nossos corpos, para que nada intervenha com a Tua vontade soberana nessa noite, Senhor. Te pedimos confiados em Teu nome. Amém. Irmãos, na reunião passada nós lemos todo o restante do capítulo 8, desde o versículo 30, e compartilhamos a respeito do Senhor, que em João capítulo 8, versículo 12, diz: Esse eu sou a luz do mundo. E nós vimos então o que essa luz expôs no capítulo 8. E se nós reparamos aí, o Senhor repete esse mesmo título a seu próprio respeito no capítulo 9. O versículo 5 do capítulo 9, ele diz a mesma coisa. Ele diz: Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Então nós vemos claramente que há uma continuidade de assunto, né? O Senhor diz tanto no capítulo 8 quanto no capítulo 9, eu sou a luz do mundo. E em ambos os capítulos ele está lidando com cegos. A questão é que um era cego naturalmente, mas todos eles eram cegos espiritualmente. E nós vemos então um contraste muito grande entre o que acontece nesses dois capítulos. No capítulo 8, nós vemos a luz que expõe as trevas. E no capítulo 9, nós vemos a mesma luz, mas a luz que dissipa as trevas, que abre os olhos. E que diferença de efeito da mesma luz. O mesmo que disse eu sou a luz em João 8,12, é o que diz eu sou a luz em João 9,5. Mas o efeito é tão diferente, o contraste é tão grande. E o que nós percebemos estudando esse texto é por causa da reação à luz. O movimento soberano de brilhar da luz é do Senhor, em ambos os casos. É o Senhor que expõe. A questão é como essa luz é recebida. Então esse contraste fica evidentemente claro quando nós olhamos esses dois capítulos lado a lado. E creio que é por isso que João colocou assim no Evangelho. Já que, como nós vimos aí no capítulo 9, nós não temos uma sequência de tempo precisa, né? O capítulo 1 começa caminhando Jesus.
Não diz no dia seguinte ou pouco tempo depois, não é dito exatamente o tempo. Então não é necessariamente algo que aconteceu logo no dia seguinte ao capítulo 8. Mas João une as duas narrativas, porque o Senhor está dizendo em ambas: eu sou a luz do mundo, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Então o Senhor quer que nós olhemos assim: o que a luz pode ter de efeito dependendo da reação daqueles sobre os quais ela brilha. E é isso que é o meu encargo para essa noite. Eu quero tranquilizar os irmãos, porque, embora nós tenhamos lido todo o capítulo 9, a nossa expectativa é muito menos ambiciosa do que isso. Nós pretendemos ficar até o versículo 7 do capítulo 9. Peço perdão aos irmãos pela reunião passada, de ter estendido muito o tempo e de ter passado apressadamente pelo final do capítulo 8. Não é adequado que se faça assim. E nós não temos pressa nenhuma, né? Então precisamos passar com calma. Eu gostaria que nós voltássemos, inclusive, essa noite ao final de João capítulo 8, a partir do versículo 56. Então, entrarmos no capítulo 9 e, se assim então o Senhor confirmar esse encargo do coração, que nós meditemos apenas até o versículo 7 do capítulo 9. Mas eu queria que, primeiro, então, olhássemos esse contraste que nós falamos, lendo alguns versículos soltos, e por isso nós lemos o capítulo 9 todo, para que esse contraste que eu destaquei para os irmãos fique claro. Nós estudamos semana passada, eu creio que está fresco na memória dos irmãos, mas seria bom ir a nossa Bíblia aberta, nós fôssemos vendo os versículos. Então, vemos a luz brilhando, a luz de João 8,12, brilhando sobre aqueles judeus. No versículo 32 e 33, o Senhor vai dizer: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então ele está brilhando, ele está dizendo: olha, vocês são escravos. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado, é o que ele diz no versículo 34. Então essa luz brilhando, vocês são escravos. Mas eu quero revelar a verdade para que vocês sejam libertos. Mas a reação deles a essa luz, a essa revelação: olha, vocês são escravos do pecado. Ao invés de uma recepção humilde, ao invés de arrependimento diante do Senhor, eles então se erguem. Nós somos descendência de Abraão, nós jamais fomos escravos de ninguém. Depois, o Senhor vai dizer que ele vem falar em nome do Pai. Versículo 42. Replicou-lhes Jesus: se Deus fosse de fato vosso Pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. E o versículo 47. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. O Senhor brilha a luz sobre eles, mas a recepção que eles têm a esse respeito é o versículo 48. Né? Eles dizem: responderam, pois, os judeus: porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Então, quando o Senhor expõe o coração deles e diz: vocês não são de Deus, vocês ainda estão sob o jugo do diabo. O diabo é o vosso pai. Mas com essa luz, com a intenção de libertá-los. Ele diz: por isso vocês não estão compreendendo a minha linguagem, mas eu quero que vocês conheçam a verdade. Ao invés de um arrependimento, dizer: Senhor, é verdade. Essa é a nossa condição. Nos perdoa, abre os nossos olhos. Ao invés disso, o que eles dizem é: você é que é um endemoniado. Então, o Senhor vai dizer, vai continuar tentando revelar a condição deles. Lá no versículo 55. Entretanto, vós não o tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão?
Então, ele está dizendo, olha, aquele que vocês arrogam ser descendência dele, vocês disseram, nós somos descendência de Abraão. Abraão teve os olhos abertos. Abraão me viu. E Abraão me recebeu com alegria quando me viu. E a mesma coisa que eu quero fazer com vocês. E o resultado foi zombaria. Você não tem nem 50 anos e você viu Abraão? Abraão viveu mais de 2000 anos antes do Senhor. Então, ao invés de um reconhecimento de quem estava ali diante deles, eles zombam do Senhor. Ah, Abraão te viu, mas você não tem nem 50 anos. E aí o Senhor progride no versículo 58, ele vai fazer essa reivindicação de divindade tão clara para eles. Diz, respondeu-lhe Jesus, em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Esse eu sou é extremamente claro para todo judeu. Ele sabe exatamente quem se denominou eu sou o que sou. E a reação deles, ao invés de adoração, de prostração diante de Deus feito carne, isso é blasfêmia. E por isso eles pegam em pedras para matar o Senhor. Então o Senhor brilha a luz, brilha a luz, brilha a luz, brilha a luz, mas aqueles corações em resistência endurecida, em inimizade contra o Senhor, oferecem zombaria, oferecem ofensa e oferecem pedras. E então nós vamos entrar no capítulo 9. A mesma luz de João 8,12 vai dizer em João 9,5, eu sou a luz. E ele vai procurar mais um cego. Ele já está lidando com cegos durante todo o capítulo 8. Mas agora ele vai para mais um cego. E aí nós vemos a diferença da reação. Quando nós lemos o capítulo todo, então os irmãos percebem no versículo 7, e depois nós vamos voltar a esses versículos com calma, mas só para fazer esse contraste aí como introdução. No versículo 7, o Senhor diz, vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. E a resposta do cego, ele foi, lavou-se e voltou vendo. Pronto. Fé e obediência simples e humilde. O Senhor diz, vai e faça. Ele foi e fez. Sem discussão, sem argumento teológico, sem preocupação com datas, mas você não tem 50 anos, como assim você viu Abraão? Como assim nós somos escravos? O que você está dizendo? Fé simples e obediência. Vai e lava. Ele foi e lavou. Resultado, olhos abertos. Depois, por causa desses olhos abertos, aí desde o versículo 13 até o versículo 34, ao invés de ofensas, como foi o que o Senhor foi alvo no capítulo 8, e ao invés de zombaria, o que esse cego faz com tanta intrepidez, diante daqueles que eram os mestres da lei. Está alguém ali que nunca leu a lei, até porque ele nasceu cego. Então, diante dos mestres da lei, ele derruba os argumentos daqueles fariseus. Até que eles não têm mais o que responder e têm que expulsar ele da sinagoga. Porque eles não têm como vencer no argumento. Então o Senhor que foi zombado e que foi ofendido por ter brilhado a luz em João capítulo 8, em João capítulo 9, ele é defendido e testemunhado. Publicamente, independente do sofrimento, independente das consequências. Esse cego que era um mendigo se põe diante de autoridades e defende o Senhor. Testemunha do Senhor. Porque a luz brilhou sobre ele. Seus olhos foram abertos. João 8, ofensa e zombaria. João 9, defesa e testemunho de fé. Em João 8, no último versículo, quando diz, eu sou. Então eles tomam em pedras e querem matar o Senhor. João 9, versículo 37, 36, o cego pergunta, ele respondeu e disse, quem é, Senhor, para que eu nele creia? Jesus lhe disse, já o tens visto, e é o que fala contigo. Versículo 38, ele então afirmou, ao invés de pegarem pedras, ele afirma, creio, Senhor, e o adorou. Ao invés de pedras e acusação de blasfêmia, então a fé e a adoração. E, como judeu, ele sabe muito bem que
só o Senhor teu Deus adorarás. Então nós sabemos muito bem que adorar aquele homem que estava diante dele significa esse reconhecimento de que ele viu que era o próprio Deus encarnado na sua frente. Então ele não diz que é blasfêmia e tenta apedrejar. Pelo contrário, ele se rende, crê e adora. 2 possíveis resultados da exposição à luz: zombaria, inimizade, ofensa, ou obediência, fé e adoração. Essas são as 2 únicas possibilidades quando a luz, a verdadeira luz, a luz do mundo brilha. É impossível ficar indiferente à luz do Senhor. Quando a luz do Senhor de verdade brilha sobre nós, então ela nos expõe. E ao sermos expostos, ou a reação é zombaria, ofensa e pedras, ou é arrependimento, fé, obediência e adoração. Essas são as únicas 2 possibilidades. Não há meio termo quando a real luz do Senhor brilha sobre os homens. Então, esse é todo o cenário do capítulo 8 e do capítulo 9. É isso que o Senhor então está nos mostrando com tanta beleza e clareza. Mas vamos olhar alguns detalhes com calma, cada um desses versículos. Primeiro, vamos começar então João, capítulo 8, versículo 56. Vamos ler de novo. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu-o e regozijou-se. Perguntaram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Primeiro, um parêntese rápido, esse versículo 57, é claro que nós não podemos dizer isso com toda a certeza, mas no mínimo é interessante, né? O Senhor tinha 33 anos. E eles não dizem assim, ainda não tem 40. Eles dizem, ainda não tem 50. É claro, eles não sabiam a idade do Senhor. Mas, olhando para o Senhor, o chute foi 50. Né? E tantas vezes nós temos aquele Jesus renascentista de cabelo sedoso e olhos azuis na nossa mente, né? Mas que lindo é ver essa realidade daquele que é chamado o homem de dores, que sabe o que é padecer, né? Que levou sobre si as nossas dores, carregou sobre si as nossas enfermidades, que não tinha onde reclinar a cabeça. Então ele tinha 33 anos. Mas olhando para eles, diz, você não tem nem 50. Né? Talvez tão abatido pelos sofrimentos, né? Pela vida que o Senhor conduzia. Interessante esse detalhe, né? Perguntaram-lhe, pois, os judeus, ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Mas, excetuando esse parêntese, é muito interessante que o assunto aí é o ver. Os irmãos percebem? A luz e o ver, a luz e os cegos. Então o Senhor brilhou a luz e eles não se renderam a essa luz. Então ele está dizendo, vocês se dizem que são descendência de Abraão. E o que ele disse lá no início, versículo 38. Se vocês são descendência de Abraão, praticai as obras de Abraão. Então ele usa esse exemplo, olha, Abraão viu. É isso que eu quero que vocês façam, assim como vosso pai Abraão, que os olhos de vocês sejam abertos, porque quando Abraão viu, a reação dele foi alegria. Vamos abrir juntos para ver como esse Abraão viu. Em Hebreus, capítulo 11, aquela galeria dos heróis da fé. Hebreus, capítulo 11. Desde o versículo 8 até o versículo 19. Hebreus 11, de 8 a 19. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu, sem saber aonde ia. Pela fé, na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa,
porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um, aliás já amortecido, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas. E agora essa expressão, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Versículo 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Então aqui nós vemos o que o Senhor quer dizer por Abraão viu o meu dia. Ele está dizendo, Abraão creu. E, como nós lembramos na reunião passada, o texto de Tiago, capítulo 2, ele creu e obedeceu. Fé e obras. Abraão não teve uma fé inoperante, mas ele teve uma fé totalmente operante. Os irmãos repararam? Pela fé, obedeceu. Pela fé, ele partiu, mesmo sem saber para onde ia. Pela fé, ele peregrinou. E pela fé, ele ofereceu. Como Abraão poderia ter dito que ele creu em Deus, se Deus dissesse assim, Abraão, sai, e ele dissesse assim, amém, e ficasse em Ur? Que fé é essa? Se o Senhor dissesse assim, Abraão, me entrega o teu filho Isaque, e ele dissesse assim, amém, e não o entregasse, essa fé é uma fé operante? É uma fé genuína? Então, a galeria dos heróis da fé, aquele da quem eles diziam ser os descendentes, o Senhor vai dizer claro, porque Abraão teve essa qualidade de fé, essa fé operante, essa fé ativa, em reação à minha palavra, porque ele ouviu, ele obedeceu, ele ouviu, ele partiu, ele ouviu, ele peregrinou, ele ouviu, ele ofereceu. Essa fé que obedece, essa fé que não questiona, essa fé que vai e permanece na palavra que ouviu. É isso que o Senhor disse em João capítulo 8. Permanece na palavra. Então, ele foi um verdadeiro discípulo. Tiago também, capítulo 2, vai dizer, porque Abraão ofereceu Isaque, porque a fé dele foi operante, duas coisas se cumpriram. Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Então ele está dizendo, mesmo há 2100 anos atrás, Abraão foi meu amigo. Abraão creu em mim de uma maneira operante, e ele me obedeceu, ele partiu, ele peregrinou, ele ofereceu. Então ele foi meu amigo, ele andou comigo, ele conversou comigo face a face, ele intercedeu por Sodoma e Gomorra, ele recebeu a visita de Melquisedeque. Ele foi meu amigo, ele andou comigo, ele me viu. Abraão viu o meu dia e se alegrou. E é tão bonito a época que nós vivemos, não é mesmo? Porque Abraão viveu 2000 anos antes de Jesus. Nós vivemos 2000 anos depois. E nós podemos fazer a mesma coisa que Abraão. Nós também vimos o Senhor. Abraão viu o dia do Senhor, nós também. Nós também vimos o dia do Senhor e nos alegramos, porque os nossos olhos foram abertos. Abraão viu o meu dia, 2000 anos antes. E nós temos o privilégio de ver o dia do Senhor 2000 anos depois. E aqueles judeus, infelizmente, não entenderam isso. É isso que o Senhor estava dizendo. Abraão andou comigo, Abraão creu em mim e me obedeceu. Então Abraão foi meu amigo, ele me ouviu, ele me viu, ele recebeu visitações minhas, ele intercedeu junto a mim pelos pecadores. Então Abraão me conhecia, Abraão viu o meu dia. 2000 anos antes. E eles estavam ali a 2 palmos de Deus encarnado. E eles não puderam ver. Abraão viu a 2000 anos de distância. E eles não viram a 2 palmos do verbo da vida. Infelizmente, por causa de um coração endurecido, por falta de arrependimento, por fé inoperante, porque diz que eles tinham crido. Lembra lá do versículo 30 de João 8? Disse o Senhor aos judeus que creram, mas uma fé inoperante, que não permaneceu nessa palavra.
Então, mesmo face a face com o Verbo encarnado, não viram. Mas Abraão viu e se alegrou. Graças ao Senhor. Porque essa também é a nossa realidade, 2000 anos depois. Então, no versículo 58, o Senhor vai fazer essa declaração de qual é o chamado dele. Já é a segunda vez nesse capítulo 8 que ele vai dizer esse eu sou desacompanhado. Se os irmãos olharem aí uma página para trás, aí no versículo 24, ele também já disse isso, né? Ele está dizendo, eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então há toda a discussão, o diálogo que vimos na reunião passada. E aí termina, o Senhor repete, em verdade eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. E se vocês não crerem que eu sou, vocês vão morrer nos vossos pecados. Não tem outro caminho para a liberdade. Se vocês não abrirem os olhos, assim como Abraão teve os seus olhos abertos, e me verem, se vocês não reconhecerem que eu sou, então vocês morrerão nos vossos pecados. E aí eles entenderam muito bem o recado, né? E aí a reação, infelizmente, foi, isso é blasfêmia. Você tem se feito Deus. Eles perguntam, né? Você por acaso é maior do que Abraão? Quem por acaso você se faz ser? Então estão entendendo, mas ainda de coração fechado. Mas o Senhor faz essa revelação tão linda. Talvez eles tenham se lembrado de 2 capítulos de Isaías, que eu acho que nós poderíamos ler juntos. São tão lindos, Isaías 42 e Isaías 43. Vamos ler primeiro o capítulo 43 de Isaías e depois o 42. Sob a ótica desse capítulo 8, e do versículo 24 e do 58. Antes que Abraão existisse, eu sou, e se não creres que eu sou, morrereis em vossos pecados. Isaías 43, versículo 10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais, e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Se não creres que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Isaías diz, eu sou, e fora de mim não há Salvador. Não há como a correlação ser mais clara, né? Então talvez esses conhecedores da lei pudessem se remeter a esse texto e lembrar o que é que o Senhor está afirmando. Se não creres que eu sou Deus, que eu sou Jeová. Se vocês não crerem que eu sou Deus, então morrereis em vossos pecados, porque fora de mim não há Salvador. E capítulo 42, aí de Isaías mesmo, versículo 6. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo, falando a respeito de Jesus, né? O capítulo é sobre o servo do Senhor. E luz para os gentios. E então, que era o desejo desse que era a luz? Para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão aqueles que eram escravos, para tirarem da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. É isso que o Senhor está se revelando ali em João capítulo 8. Eu sou o Senhor. Eu sou aquele que foi enviado para abrir os olhos dos cegos e para tirar do cativeiro. A verdade vos libertará. Tirar do cativeiro aqueles que jazem nas trevas. Mas a resposta à exposição dessa luz é importante para o efeito que ela produz. Infelizmente, no capítulo 8, nós temos o exemplo negativo da resistência à luz. Mas graças ao Senhor, nós temos diante de nós essa noite o capítulo 9. O resultado da rendição a essa luz. Então eu gostaria que nós agora meditássemos sobre isso, sobre esse maravilhoso lado positivo daqueles que receberam a luz do Senhor e se submeteram a ela. Então vamos ao capítulo 9, começando.
Versículo 1. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Primeira coisa, que retrato isso é da nossa realidade. Primeira coisa, cegos. Então vamos abrir 2 textos para que a própria palavra nos explique essa cegueira. Primeiro Efésios capítulo 4. Epístola aos Efésios capítulo 4, versículo 17. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento. Cegos, obscurecidos de entendimento. 2 Coríntios capítulo 4. Segundo aos Coríntios 4, versículo 3 e 4. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Não é esse o retrato do capítulo 8? A 2 palmos do verbo da vida, mas com o entendimento obscurecido. Filhos do diabo, que o Deus deste século cegou o entendimento, para que a luz do evangelho, da glória daquele que estava na cara deles, não resplandecesse nos seus espíritos. Esse é o retrato, é isso que o Senhor está se deparando ali. Para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então o Senhor caminhando, ele vê um cego, e um cego de nascença. Isaías, de novo, Isaías 48. Isaías 48, versículo 8. Tu nem as ouviste, nem as conheceste, nem tampouco antecipadamente te abriram os ouvidos, porque eu sabia que procederias muito perfidamente, e eras chamado de transgressor desde o ventre materno. Salmo 51. Salmo 51, versículo 5. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Que retrato tão direto e simples da nossa condição de todos os homens antes de crerem no Senhor. Cegos, entendimento obscurecido, olhos fechados pelo Deus deste século. Obscurecidos de entendimento, cegos e de nascença, transgressores desde o ventre materno, concebidos em pecado e nascidos em iniquidade. Esse é o retrato da humanidade. Cegos de nascença, transgressores desde o ventre materno, concebidos em pecado e nascidos em iniquidade. Então é isso que o Senhor contempla. De fato, caminhando por essa terra, é só isso que ele viu. Cegos de nascença. Essa foi a realidade com que ele se deparou. Mas então, o Evangelho de João tem um versículo quando é da ressurreição de Lázaro, de 2 palavras, né? Que é tão maravilhoso, nós já meditamos tantas vezes sobre ele, que diz assim, Jesus chorou. E aqui há uma expressão que ao meu coração é tão linda quanto. Né? O versículo 1 diz, Jesus viu. Só essa expressão. A todos nós que fomos alvos dessa realidade,
Essa expressão é tão doce ao nosso coração, não é? Porque a nossa realidade era essa, cegos de nascença, renegados à beira do caminho, a mendigar, desprezados, nós que não éramos povo, cegos de nascença, mas incapazes de ver, totalmente incapazes de ver o Senhor. Mas Jesus viu. Ele é que viu o cego. O movimento soberano do Senhor. Ele nos viu quando nós não tínhamos nenhuma capacidade de vê-lo, obscurecidos de entendimento, com a mente e os olhos espirituais cegados pelo Deus desse século, mortos em nossos delitos e pecados, filhos da desobediência, segundo o curso desse mundo, segundo o Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, cegos. Nós éramos cegos, mas Ele viu. É Ele que nos viu. E é Ele que viu esse cego sentado. Esse é um sinal espontâneo. Não há um clamor, nem da parte do cego, nem da parte dos discípulos. Ninguém pede nada para o Senhor. Ninguém mostra esse cego para Ele. Ninguém pede que Ele cure, nem o próprio cego. Não há nada, não há um clamor, não há uma palavra. Caminhando, Jesus viu. Graças ao Senhor. Porque essa foi a nossa realidade. Ele nos viu quando nós éramos cegos de nascença. E não podíamos nem clamar por salvação, porque não tínhamos condição nenhuma de reconhecê-lo, de vê-lo. Mas Ele nos viu. Então, o Salmo 139 é tão lindo, né? O salmista canta essa realidade ao Senhor. Vamos ler alguns versículos juntos. Do versículo 11 em diante, do Salmo 139. É isso que está no coração do salmista, né? Ele se reconhecendo como cego, ele diz no versículo 11: se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, é a realidade do cego, coberto de trevas, e a luz ao redor de mim se fará noite. Não é interessante, meus irmãos? Digo com reverência, mas os irmãos vão entender. Qual é a função da luz para olhos cegos? Se o olho é cego, a luz pode brilhar na intensidade que for. A luz não tem efeito sobre um olho cego. Então o salmista está dizendo isso, ele diz assim: mesmo a luz que há ao meu redor, para mim era como se fosse trevas. Porque eu era completamente cego. A questão não é a intensidade da luz, a questão é o meu olho. Então ele diz: se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim é como a noite, graças ao Senhor, Ele viu. Para mim, até a luz ao meu redor era como a noite, mas até as próprias trevas, para Ele, não são escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Porque a minha realidade é que eu sou um transgressor. Desde o ventre materno, eu fui concebido em pecado e nascido em iniquidade. Mas Tu me formaste, o meu interior. Foi o Senhor mesmo que me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e graças ao Senhor as nossas almas sabem muito bem. Embora o Senhor estivesse encoberto para mim, para o Senhor os meus ossos não te foram encobertos. Quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra, Jesus viu, os teus olhos me viram, substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. Graças ao Senhor. Para nós, mesmo a luz ao nosso redor como as trevas, mas para Ele, as luz e as trevas são a mesma coisa.
Os nossos ossos não lhe foram encobertos. Ele nos viu, substância ainda informe. Mesmo que fôssemos transgressores desde o ventre materno. Desde lá ele já nos viu. Desde lá ele já nos conhecia. Desde lá ele já escreveu a história dele conosco, quando nenhum desses dias ainda existia. Glórias ao nome do Senhor. Então, João capítulo 9, versículo 2. Caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença. Versículo 1. Versículo 2 e versículo 3. E os seus discípulos perguntaram. Os discípulos perceberam que o Senhor estava olhando para aquele cego. Né? Interessante, provavelmente o Senhor não viu o cego de relance, né? Porque os discípulos perceberam que ele estava olhando para aquele cego. Eu falo desse olhar fixo do Senhor naquele cego. Então os discípulos veem o Senhor olhando aquele cego, não sabem exatamente o que ele está pensando. Então os discípulos aproveitam a situação e vão fazer uma pergunta. Mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? E a resposta do Senhor é, respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É interessante, mas nós olharmos com cuidado esse versículo, que a resposta do Senhor é tão maravilhosa, né? Em primeiro lugar, o que nós vemos aqui é que os discípulos eles não estão pensando em absolutamente nada a respeito da realidade espiritual, né? Eles nem sabiam que Jesus ia curar esse cego. Eles estão perguntando realmente só no campo natural, porque eles estão vendo um cego de nascença e com todo o sofrimento que isso causa. E algo surge no coração dele que não é incomum. A pergunta é, de quem é a culpa por esse sofrimento? Quem é o culpado? Porque é tanto sofrimento de alguém que recém-nascido, ele nasceu cego. Quem errou? De quem é a culpa para que esse sofrimento seja merecido? E essa dúvida ainda é tão levantada em tantos corações até hoje, não é? Por que há tanta fome na África? Por que tantas crianças nascem doentes? Por que há tanto sofrimento? O problema do mal. Tanto discussão, tanta argumentação, o famoso trilema de Epicuro, né? Tantas argumentações teológicas são colocadas a esse respeito. Por quê? Quem é o culpado dele ter nascido cego? É isso que eles estão dizendo, só no campo natural. Aqui o assunto não é a cegueira espiritual. A primeira coisa, irmãos, nesse sentido, é que nós precisamos notar que dureza do coração, né? Eles estão ali andando, vendo um cego, mendigo de nascença, e a preocupação deles é filosofar sobre a origem do mal, usando o cego de exemplo. Então, senta, aponta para aquele cego, começa a filosofar com o Senhor. E o coração do Senhor não é esse, ele não quer dar a resposta teológica a respeito da origem do mal. Ele veio para destruir as obras do mal. Ele não veio para ficar filosofando a respeito do mal. Ele veio para livrar do mal. Então, eles estão ali, mas de quem é a culpa, Senhor? Pelo menos, graças ao Senhor, é bonito também reparar que eles não põem a culpa no Senhor, né? Porque muitas vezes surge no nosso coração. Às vezes a culpa é de Deus, porque quem permitiu que uma criança nascesse cega? Foi Deus, né? Aqui, pelo menos, essa possibilidade não passa no coração dos discípulos, porque eles dizem assim, quem errou? Ele ou seus pais? Pelo menos eles não perguntam ele, seus pais ou Deus, né? Eles perguntam ele ou seus pais. Mas ainda assim a preocupação é achar um culpado. Quem foi que errou para que isso aqui acontecesse, para que um sofrimento assim acontecesse? Então é claro que o assunto aqui inicialmente é natural, porque o Senhor não está dizendo que aquele cego não é um pecador, né? E nem que os pais dele, certo? Senão a resposta do Senhor indicaria isso. Se o assunto fosse a realidade espiritual, o Senhor está dizendo assim, nem ele pecou, nem seus pais. É claro que o Senhor não está dizendo, vocês estão diante de alguém que não é um pecador. Nem ele, nem os pais dele. É evidente que não é isso que o Senhor está dizendo. Então o que a resposta do Senhor diz? Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Que
resposta linda. Talvez, meus irmãos, muitos aqui essa noite estejam precisando ouvir essa resposta do Senhor. Eu creio, pela comunhão que temos com os irmãos, que sim. Então, eu queria pedir, meu irmão, que você abrisse seu ouvido para essa resposta do Senhor. Porque tantas vezes, em face de um sofrimento intenso, essa é a nossa pergunta. Senhor, o que aconteceu para eu estar sofrendo desse jeito? Quem foi que errou? Quem é o culpado de eu estar passando o que eu estou passando? Quero o Senhor que no nosso coração também nunca seja Ele o culpado. Mas muitas vezes, então quem foi? Foi eu que errei? Foi meus pais? Foi meu irmão? Foi minha esposa? Quem que errou para que a gente mereça estar passando o que nós estamos passando? E aí o Senhor está dizendo assim, em última análise, todo sofrimento é por causa do pecado. Claro que é. Quando o pecado foi erradicado na volta do nosso Senhor, Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Se encerrará o sofrimento. Isso é verdade. Mas, enquanto nós estamos aqui nessa peregrinação, aqueles que pertencem ao Senhor, aqueles que o Senhor escolheu desde o ventre materno, aqueles que o Senhor conhecia substância ainda informe, muitas vezes o Senhor permite sofrimentos, não como colheita, mas para que seja manifesta na vida daquele escolhido a glória de Deus. Que resposta maravilhosa, não é? Que resposta linda do Senhor. Você não está sofrendo por nenhum outro motivo que não seja para que a glória de Deus seja manifesta na sua vida. Não é porque você pecou, porque seu pai pecou. Em última análise, o sofrimento é uma consequência do pecado. Mas o Senhor gere esses sofrimentos. Ele transforma esses sofrimentos em disciplina, para que a obra de Deus se torne manifesta no sofredor. Então nem ele pecou, nem seus pais, mas é para que a glória da obra de Deus seja manifesta na vida desse cego. Então, vamos também ler alguns versículos que corroboram isso que nós estamos dizendo. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 15. 1 Pedro 4, 15. Vamos começar do 14. 1 Pedro 4, 14. Se, pelo nome de Cristo, sois injuriados, bem-aventurados sois. É uma bênção sofrer em nome de Cristo, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, como consequência do pecado, né? Que eles achavam que era o caso. Ele está sofrendo porque é consequência de algum pecado. Então o Senhor está dizendo, não sofra por isso, não sofra por ser assassino, por ser ladrão, por ser malfeitor, ou por ser alguém que se intromete nos negócios de outrem. Mas se você sofrer como um cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Esse sofrimento é para que nele seja expressa a glória de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 17. Romanos 8, 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Porque para mim eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Nem este pecou, nem seus pais, mas para que nele seja manifesta a obra de Deus. Graças a Deus. Há uma irmã da história da igreja que ficou cega muito jovem e amava o Senhor. Então, certa vez, um outro irmão chegou para ela e perguntou, se você pudesse pedir algo ao Senhor, o que você pediria?
E ela responde: que eu tivesse nascido cega, para que a primeira coisa que eu visse fosse a face dele na glória. Que coração lindo, não é, irmãos? Se pensasse cego, se você tivesse a oportunidade de ter nascido cego, ter sofrido, ter passado por muitas provações, ter mendigado, ter dormido ao relento, mas Cristo encarnado tivesse ajoelhado perto de você, tivesse feito lodo, tocado nos seus olhos e te curado, valeria a experiência? Não é? Não seria maravilhoso? Não é uma benção? Bem-aventurado aquele que sofre por causa de Cristo. Será que esse cego tinha algum ressentimento de ter nascido cego? Nós estamos lendo a história dele aqui, 2000 anos depois. Se ele não tivesse passado por esse sofrimento, nós não estávamos lendo a respeito dele aqui hoje. Justamente porque ele nasceu cego, é que as mãos do Verbo encarnado tocaram nos olhos dele. Não é? Então hoje, se nós tivermos que passar por sofrimentos para que as mãos do Verbo nos toquem, esse sofrimento não vale a pena? É isso que Romanos capítulo 8 está dizendo. Eu tenho por certo que os sofrimentos do presente não se comparam com a glória a ser revelada. Eu preferi ter nascido cego, se isso significa que as mãos do Verbo encarnado tocassem os meus olhos. Tenho por certo que os sofrimentos do presente não se comparam com a glória a ser revelada em nós. Depois então, versículos 4 e 5. Talvez até o versículo 7 já tenha sido ambicioso, né, irmãos? Mas eu estou encerrando. Então, versículo 4 e versículo 5. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Também, detalhes aqui lindos. O Senhor reforça aquilo que nós mencionamos no versículo anterior. Os discípulos ali, mas tão indiferentes ao sofrimento, né? Nós vemos como as pessoas com deficiências eram tratadas realmente naquela época, né? Com tanto desprezo, segregação. Então os discípulos não têm a menor cerimônia de, na frente daquele cego, ficar discutindo a respeito dele. Imagina se o Senhor respondesse na frente e disse: foi ele que pecou lá no ventre, porque fez, né? Então ele vira um assunto a ser discutido na frente dele a respeito de quem é o culpado do sofrimento dele. Um coração endurecido, né? Como é o nosso, de pecador, tão indiferente ao sofrimento alheio, tão egocêntrico, tão egoísta, preocupado com teorias, com teologia, com filosofia, enquanto tem um cego de nascença do nosso lado, e ele é o assunto, ele é o tópico da conversa. Então o Senhor dá aquela resposta tão maravilhosa: não é nem ele que pecou, nem os pais, esse não é o assunto. O que é necessário é que as obras de Deus sejam feitas. Lembra lá de Tito? Aqueles que creem no Senhor sejam solícitos na prática de boas obras. Sejam solícitos na prática de boas obras. Então o Senhor, é Ele que se propõe a curar o cego. Nem os discípulos deram essa sugestão. Senhor, compadece desse cego. Não tinha esse coração nos discípulos. E nem o cego pôde pedir: Senhor, me cura. É parte do Senhor. Mas é lindo porque Ele inclui. Ele está dizendo que olha o meu exemplo. Para de olhar o sofrimento daqueles que nasceram cegos com tanta indiferença. Porque Deus amou o mundo. Deus amou o mundo. Então não olhe para o sofrimento dos incrédulos com tanta indiferença, com tanto julgamento. Você era tão cego quanto eles. Ame aqueles que o Senhor amou. Então o Senhor põe no plural. Os discípulos não estavam nem pensando nisso, eles não pediram para o Senhor curar. Mas o Senhor não fala assim: é necessário que eu faça as obras do Pai. Ele diz assim: é necessário que façamos as obras do Pai. Lindo, né? O Senhor está dizendo: preste atenção em como eu faço e vem, como vocês são meus discípulos, prestem mais atenção no sofrimento daqueles que ainda não me viram, daqueles que ainda estão cegos, e façamos juntos a obra de Deus. Intervenha
no mal. Interceda por isso, me peça. Lembra daquela oração? Senhor, é tempo de intervires, porque a tua palavra está sendo desobedecida. É isso que o Senhor queria dos seus discípulos. Senhor, você está vendo ali aquele cego? Intervém, Senhor. Então Ele está dizendo, é necessário isso, é isso que eu quero de vocês. É muito necessário que nós façamos as obras daquele que me enviou. Que lindo esse chamado do Senhor para os seus discípulos. E a urgência, que fala tanto aos nossos corações que temos ouvido que o tempo é curto. O Senhor também sabia que, enquanto ali encarnado, essa fase do seu ministério estava acabando. O Senhor está há pouco tempo da cruz. Então, a urgência do coração do Senhor também é vista nesse versículo. Ele diz assim, porque vem a noite. Lembra quando ele vai ser preso? Ele diz assim, agora é a vossa hora e o poder das trevas. Então o Senhor está dizendo, enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Mas vem a noite está chegando, então eu tenho urgência. Não dá tempo de eu explicar tudo para vocês a respeito da origem do mal. É muito mais importante que nós façamos as obras daquele que me enviou, porque logo vai chegar o tempo em que isso não vai ser mais possível. Procurai o Senhor enquanto o podes achar. A urgência no coração do Senhor. Urgência de que as obras dele sejam feitas, de que a vontade do Pai seja cumprida, de que os olhos daqueles que ele escolheu antes da fundação do mundo sejam abertas. E ele nos chama como seus cooperadores. Tudo parte do coração dele, mas ele diz, façamos as obras daquele que me enviou. Aqueles que creem em mim sejam solícitos, sejam dispostos, tenham urgência de fazer as boas obras. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Então, para encerrarmos, versículos 6 e 7. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então, há várias maneiras diferentes de olharmos para esse texto, mas uma primeira coisa que nós vemos é aquilo que nós comentamos no início. É tão interessante também que o Senhor use meios. Né? Nem sempre o Senhor usa meios para realizar os milagres. Né? Nós vemos cura à distância. Cura em que o Senhor não estava nem presente onde o milagre foi exercido. Né? Mas aqui, pela soberania do Senhor, ele decide usar um meio. Ele não precisa fazer lodo para curar o cego, mas ele decide fazer dessa maneira. Primeiro, então, ao meu ver, os irmãos têm liberdade, eu creio que o Senhor reforça aqui aquilo que nós colocamos no início da reunião, a reação à luz. O Senhor brilhou para esse cego da mesma maneira que ele brilhou para aqueles judeus no capítulo 8. Porque para os judeus no capítulo 8 ele disse assim, eu sou. E como nós vimos lá em Isaías 42 e 43, eles sabem muito bem o que isso significa. E no versículo 24, e se vocês não crerem que eu sou, vocês vão morrer nos seus pecados. Então ele queria obediência, ele queria que isso fosse crido, que eles agissem de acordo com Abraão, que viu o dia do Senhor e se alegrou. Praticai vocês também as obras de Abraão. Aqui, o Senhor, simplesmente por oferecer cura a esse cego, ele está se revelando com a mesma grandeza. Porque isso era um axioma entre os judeus, isso era sabido entre todo judeu. Tanto que os irmãos viram aí quando nós lemos, que quando ele vai defender o que aconteceu com ele para os fariseus, ele vai dizer assim, nunca antes no mundo, jamais se ouviu de alguém que abriu os olhos a um cego de nascença. Os irmãos separaram que ele defende assim o que aconteceu? Então esse cego ele sabia muito bem, porque todo judeu naquela época sabia isso. Era reservado ao Messias. Não é, essa promessa não está na palavra, mas isso era divulgado entre todos os judeus, que apenas o Messias abriria os olhos a um cego de nascença. Só o Messias poderia fazer isso. Só Deus poderia executar essa obra, Deus encarnado.
Então, quando ele oferece ao cego cura, o que está implícito? O cego só pode acreditar que aquele homem pode curá-lo se ele acreditar que aquele homem é o Messias. Então, há essa revelação. O Senhor vai se oferecer para curar algo que só Deus poderia curar. E o cego sabe disso. Então, nós lembramos de Amã, não é? Vai lá e se lava no Jordão 7 vezes. Quando a serva de Amã vai lá e fala, tem um profeta em Israel que pode curar essa lepra. E aí ele vai, e Eliseu nem atende ele. Manda o seu moço dizer, fala para ele que é lavar 7 vezes no Jordão. Aí ele se sente desprezado, ele era um oficial, como assim? Um pedido tão simples, vai se lavar no rio. Né? Na minha terra tem o Tigre e o Eufrates, são muito melhores do que o Jordão. Se fosse para fazer isso, eu tinha ficado lá mesmo. Lembra o coração de Amã? E aí aquele servo de Amã vai falar assim, mas se o profeta tivesse te pedido uma coisa difícil e você não tinha obedecido, ele pediu uma coisa tão simples, por que você não faz? Aí Amã é convencido, ele vai lá, mergulha 7 vezes no Jordão e sai curado. Nós não vemos nada desse coração de Amã no cego. Era uma coisa extraordinária, propor-se curar um cego de nascença. E o versículo é tão simples, não é? Aplicou lodo aos olhos e diz assim, vai se lavar. Ele foi e se lavou e voltou vendo. Uma fé simples. Pela fé, Abraão obedeceu. Pela fé, Abraão partiu. Pela fé, Abraão peregrinou. Pela fé, Abraão ofereceu. Então, fé simples, que não discute, que não obedece. Abraão não sabia para onde ia, mas pela fé ele peregrinou, indo para uma terra que ele não sabia nem onde era. Fé simples, que confia, que se entrega e que por isso permanece na palavra que creu e a obedece. Então o Senhor usa esse meio para provar no coração dele. Olha, eu sou Deus, eu posso curar a sua cegueira de nascença. Você crê? Então vai lá e se lava no tanque de Siloé. E ele foi e se lavou. Resultado? Voltou vendo. Graças ao Senhor. É isso que o Senhor deseja. Em face da luz, da revelação da sua palavra. Fé simples. Fé simples. Fé que não tem muitos questionamentos, que não tem muitas dúvidas a respeito de tantas coisas, de genealogias, de dias, de meses, de coisas tantas que se coloca. Mas a urgência em que as obras de Deus sejam feitas. A urgência. Então aquele que crê e obedece, tem os olhos abertos. E vê a glória do Senhor. E é isso que nós pedimos para Ele, nós cantamos, faz-nos ver, Senhor, abre os nossos olhos e faz-nos ver. Mas para que isso aconteça, então nós precisamos obedecer de uma maneira simples, confiante, como Abraão, o pai da fé, para que a fé seja operante nos nossos corações. Então aqui nós vemos uma fé operante, olhos abertos, imediatamente, assim que a fé foi obedecida. Não é uma exegese do texto, meus irmãos, mas eu achei tão bonito o comentário do irmão A.W. Pink, quando ele está comentando sobre esse texto, ele faz um comentário interessante. Ele diz assim, lodo aplicado nos olhos não abre a visão, pelo contrário, tampa. Não é? Até se ele não fosse cego, ele tinha ficado, porque o Senhor tampou os 2 olhos dele com lodo. Né? Então é interessante, porque o Senhor não abre os olhos dele, o Senhor fecha com o lodo. Na hora. Mas ele diz assim, mas tem um lugar, ele está enfatizando, você é cego, seu olho está tampado, mas existe um lugar onde esses olhos podem ser lavados. E aí porque João faz questão de dizer o significado da palavra Siloé, né? E nós não podemos relevar isso, tudo que foi escrito para o nosso proveito. Então ele faz, Siloé significa enviado, e nós sabemos muito bem o que a água significa, não é? Efésios não vai dizer que o Senhor nos purificou pela lavagem de água pela palavra. Os salmos vão dizer assim que o entrar da sua palavra esclarece. Aqueles que tinham entendimento obscurecido, em Efésios 4, diz assim, mas a tua palavra esclarece e dá entendimento aos simples. Aqueles que têm uma fé simples, aqueles que obedecem. Para esses que têm fé simples, obedecem, permanecem na palavra, a tua palavra dá esclarecimento.
remove a obscuridade do entendimento. A tua palavra esclarece e dá entendimento ao simples. Então ele está dizendo assim, tem uma água que flui daquele que foi enviado, que é o que significa Siloé. E ele diz, o Pai me enviou, aí em cima, não é? É importante que nós façamos as obras daquele que me enviou. Então ele está dizendo, está vendo esses seus olhos tapados? Existe uma água que flui daquele que foi enviado. E essa água pode limpar os seus olhos. Então ele crê nisso. E ele vai atrás da palavra que flui da boca daquele que foi enviado. E ele lava os olhos nessa palavra. E ele sai vendo. Não é lindo o comentário desse irmão? Graças ao Senhor. Para mim, fez tanta vida ao meu coração. Não é isso que nós precisamos? Graças ao Senhor nós temos a fonte de Siloé nas nossas mãos. E nós temos no nosso espírito, nos nossos ouvidos, aquele que desperta os nossos ouvidos toda manhã para aprendermos, para termos ouvido de erudito, para recebermos a palavra, que se crida com simplicidade, os simples podem receber esclarecimento, podem ver o Senhor à distância, 2000 anos depois, assim como Abraão viu 2 anos antes. Que o Senhor encontre esses corações de fé simples, de fé operante, de fé obediente, que ama a palavra, que a busca a palavra daquele que nos foi enviado e lava os seus olhos nessa palavra, para que vejam a glória de Deus e assim como esse cego, ajoelhem e adorem o Senhor. E testemunhem dele na frente de principados, de potestades, de autoridades, de fariseus, como esse cego fez. O Senhor nos permite passar por tudo isso que passamos, para que em nós sejam manifestas as obras de Deus. É isso que Ele deseja para os cegos de nascença, que Ele viu e amou e salvou. Glórias ao nome do Senhor. Amém. Senhor, glórias sejam dadas ao Teu bendito nome, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor nos viu quando a luz ao nosso redor era trevas. Obrigado porque para Ti as trevas e a luz são a mesma coisa, Senhor. Porque o Senhor nos viu envoltos em tanta escuridão, Senhor. Atolados num poço de lama e perdição. Mortos em delitos e pecados. Mas o Senhor nos viu, se compadeceu de nós, foi até nós, aplicou lodo nos nossos olhos e nos lavou com a água da Tua palavra, Senhor. Obrigado porque, assim como o Senhor disse àquele cego, nós já o temos visto. Mas, Senhor, nós queremos tanto Te ver mais, Senhor. O Senhor é tão precioso para nós. O Senhor é o mais formoso dos filhos dos homens. A visão da Tua face é o que nos salva, é o que nos liberta. Conhecer a verdade é ver o Teu rosto. E nós queremos cada vez mais conhecer a verdade, ver-Te e ser libertado por Ti, Senhor. Para que as Tuas obras sejam manifestas em nós. Para que os sofrimentos que passamos enquanto estamos nessa terra má, que jaz no maligno, realmente sejam incomparáveis à glória a ser revelada em nós. Queremos, Senhor, ser aqueles cegos que tiveram seus olhos abertos para testemunhar do Senhor para esse mundo. Para que, assim como nós Te vimos, o mundo Te veja, Te reconheça e Te glorifique, Senhor. Seja adorado pela Tua igreja, Senhor. Muito obrigado pelo tanque de Siloé que nos está disponível, Senhor. Obrigado pela Tua palavra escrita nas nossas mãos. Que tesouro. Obrigado por tantos irmãos que perderam a vida para que ela estivesse aqui. Nosso desejo é honrar-Te, Senhor, e receber as Tuas palavras como elas de fato são. Palavras de vida, palavras divinas.
Obrigado porque temos sido alvo dela, Senhor. Obrigado por mais essa noite. Confiamos no Teu bendito Espírito Santo, Senhor, para esclarecer o entendimento do simples, para que o Senhor realmente brilhe a luz daquilo que o Senhor quis falar essa noite a cada coração, Senhor. Aquilo que só o Senhor tem capacidade de comunicar a tantos ouvidos diferentes. Obrigado porque o Senhor conhece cada sofrimento que cada um aqui tem passado. O Senhor conhece as nossas circunstâncias. Nada te está encoberto. Então nós te confiamos a palavra dessa noite e os nossos corações, para que ela tenha a eficácia que ela em si mesma já tem, Senhor. Em Teu nome nós oramos agradecidos e Te adoramos. Amém.